Então, boa tarde para todo mundo. Nós vamos começar hoje esse evento, que é um encontro promovido pelo Departamento de Artes da PUC São Paulo. Uma vez por mês, nós estamos organizando conversas, que são assuntos diferentes, sempre relacionados às artes, para a gente divulgar para vocês a presença tão importante das artes na PUC de São Paulo. Então, muita gente conhece a PUC, mais ligada a outras áreas, pensa sempre no direito, na filosofia, na psicologia, mas as artes têm um papel absolutamente fundamental e estão dentro de vários cursos. Hoje, para a gente começar essa conversa, eu estou aqui com o Fábio Cipriano, que é o diretor da nossa faculdade, e também é crítico de arte, tem uma longa trajetória pensando as artes, tanto academicamente como na imprensa, e a Priscila Arantes, que está aqui com a gente, também professora da PUC, e que também tem uma participação importante na área de curadoria. Então, eu acho que esse bate-papo vai ser muito bacana e vai ser assim só o começo de muitos encontros incríveis. Então, vou passar a palavra para a Priscila primeiro. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas, a todos. É um prazer estar com o pessoal que está aqui presencial e também o pessoal que está assistindo a gente online. E como a Cris colocou, acho que essa é uma primeira de uma série de conversas com artistas, com críticos, curadores, para falar um pouco da potência da arte no nosso campus, né? Eu acho que é esse que é o objetivo desse encontro. E a gente achou que seria interessante começar com o Fábio Cipriano, que é uma figura bastante importante dentro do campo da crítica de arte, para além de ser o diretor, mas eu acho que o fato de ter feito o convite aqui para o Fábio é em função da atuação muito potente que ele tem no campo da crítica de arte, extremamente respeitado, e especialmente no campo da análise de megas exposições, de grandes exposições. A gente não podia deixar de perder essa oportunidade, já que a gente está com uma grande exposição aqui em São Paulo, que é a Bienal, a 35ª Bienal. Então, para chamar o Fábio aqui para dar uma pequena olhada, né, o olhar do Fábio, né, para essa exposição. Eu vou fazer uma breve apresentação do Fábio, né, e aí vou começar com algumas perguntas e a gente vai fazendo um bate-papo. O Fábio é jornalista e crítico de arte, ele é docente em arte e comunicação aqui pela nossa PUC, com pós-doutorado pela USP, na pesquisa A Bienal e a Elite de São Paulo. Então, já vejam, né, que o Fábio ele tem, de fato, né, um diálogo com esse campo. É diretor aqui da nossa Faficla, onde também é professor na pós-graduação e na graduação, e do conselho editorial da revista Salt as a State of Mind, na Grécia, e na Arte Brasileiros, que é uma publicação muito importante no campo das artes, coautor, né, de História das Exposições, Casos Exemplares, que, inclusive, foi publicada aqui pela Educ em 2016, e autor de Pina Bausch, entre outros. Então, enfim, acho que a 35ª, então, um pouco, já começando um bate-papo com você, que a gente vai fazer juntas, né, Cris? Ela chega aí com uma potência de um grupo, de um coletivo de curadores, inclusive com a Giane Lima, que foi aluna nossa aqui na PUC, acho que é importante falar, Grada Quilomba, Elo Menezes e Manuel Borja Viléu, em torno de 121 participantes, 1.100 obras, né? E chega com uma ideia de balançar, né, os espaços hegemônicos do campo da arte, as narrativas do campo da arte, né? Então, primeiro, antes da gente entrar em detalhes dessa exposição, queria que você, que é um estudioso da área, da Bienal, das mega exposições, como é que você vê, num olhar um pouco mais ampliado, essa 35ª e o que ela se propõe, se você for fazer uma comparação um pouco ampla com outras que já tiveram? Obrigado, Pri. Obrigado, Cris. Boa tarde a todos e todas e todes que estão aqui ou que estão nos acompanhando pela internet. Fico super feliz de inaugurar esse ciclo. Acho muito bacana que o Departamento de Artes promova esse debate. A primeira vez que eu vi uma Bienal foi motivado por um professor aqui da PUC, o Carlos Gardim, quando eu fazia jornalismo, em 85, quando a Sheila Lerner foi a curadora da Bienal de São Paulo, uma Bienal apelidada de A Grande Tela, e eu me lembro muito bem como, enfim, meu interesse não estava no campo das artes, né, mas mais na política, mas da minha
surpresa, do meu deslumbramento com o prédio da Bienal, com um espaço de 30 mil metros quadrados só para arte, com um monte de propostas muito loucas, né? Enfim, o Gardim, que era nosso professor, nos estimulava muito também a desconstruir esse lugar, né, das certezas. Então, me lembro que o trabalho que a gente fez, a gente fazia fotos das obras e recortava, e, enfim, tipo... E eu acho que a Bienal ela tem muito esse papel educativo no Brasil, né, de formar. Ela formou muitas gerações de pessoas que, pela grandiosidade, pela importância, pela periodicidade, sempre foram ao Ibirapuera e descobriram a arte. E eu, né, dentro dessas pessoas que se formaram aí na Bienal, eu descobri na Bienal esse lugar. Que naquela época, especialmente, né, nos anos 80, os museus não tinham ainda também essa preponderância que tem, MASP, Pinacoteca. Vamos lembrar que a Pinacoteca só vai ter uma certa grandiosidade quando o Emanuel Araújo é o diretor nos anos 90. O MASP estava numa certa decadência por conta do Júlio Neves, enfim. A Bienal, ela, pela sua história e periodicidade, ela é um marco na cidade importante. E eu acho que, entrando agora nessa nova, ela é uma Bienal da reparação, digamos assim, de certa forma, porque na história dela, né, ela é fundada em 51, ela nunca teve um time curatorial majoritariamente negro, né? Essa é a primeira vez, né, nunca foi escolhido. Ela é uma Bienal que é muito, enfim, faz parte da nossa história e da história também da arte globalmente, digamos assim, que é muito patriarcal, que é muito branca, e a grande maioria dos curadores na história da Bienal sempre foram homens brancos, né? A gente teve uma exceção de algumas mulheres, como a Sheila Lerner, depois a Lisete Lanhado, mas são uma minoria ainda, né? E desta vez, a gente tem pela primeira vez um time que são 3 negros e um branco espanhol, que é um senão também, aí uma coisa que a gente pode conversar depois, mas que eu acho que é muito importante a gente olhar para a história da Bienal e perceber da importância desse gesto, né? Esse gesto já aconteceu em outras instituições e pela primeira vez, né, aqui em São Paulo. A Documenta de Cássio teve um curador negro já nos anos 2000, em 2002, com o Ocui, que também foi curador da Bienal de Veneza. Então, enfim, a gente está tardiamente entrando dentro dessa questão. Talvez, por conta disso, a gente tinha uma expectativa que essa Bienal seria uma grande revolução, né? Porque a gente imagina, bom, agora finalmente eles vão ocupar o prédio, e muitas pessoas com as quais eu conversei ficaram decepcionadas por conta disso, porque não há uma revolução. Agora, é muito difícil a gente fazer uma revolução num prédio do Niemeyer, né? Que é uma coisa, um prédio modernista, muito determinado. Eu acho que a gente pode conversar aqui de pequenos gestos que foram feitos, pequenas né, revoluções, que né, existem lá e que estão apontadas, porque teve uma coisa muito linda na Bienal do Ocui, em Veneza, que foi uma performance que ele criou para a Bienal, que era a leitura do Capital, do Karl Marx, durante a Bienal inteira. Então você tinha o centro da Bienal, era uma espécie de tablado, onde ficavam pessoas ali lendo durante os 6 meses da Bienal toda a obra dele, que isso foi um gesto muito radical e muito legal, né? Isso, se pensar que é razoavelmente recente, essa Bienal deve ter uns 7, 8 anos, né? E que é de colocar o Marx no centro de uma Bienal de Veneza, né? Esses curadores agora não tiveram essa ousadia, mas tiveram outras ousadias que a gente pode falar a respeito. Falando em ousadia, eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que você está falando de pequenas revoluções, né? Acho que também a história é feita de pequenas e grandes revoluções. Eu acho que você aponta para uma questão já política dos jogos de poder no sistema das artes, né? Majoritariamente encabeçados por homens brancos, por um sistema patriarcal, não só na Bienal, mas nos próprios museus, nos ambientes expositivos, né? Então, acho que esse movimento já traz um movimento importante. Mas eu queria, né, e aí depois passo para a Cris também para ela fazer uma pergunta, a gente vai fazendo uma bate-bola aqui, que você falasse um pouco sobre esse tema da Bienal. Como é que você
enxergou Coreografias do Impossível, que é um tema que dialoga com o campo das artes do corpo, né, com a dança, com a coreografia, né, que sinaliza para uma ideia de corpos desobedientes, contra-hegemônicos. Como é que você vê, né, essa tessitura dessa proposta curatorial, né, dentro da Bienal e das obras que foram escolhidas? Ou você não viu? Queria que você falasse um pouco disso. Bom, meu doutorado, como você falou, né, sobre a Pina Bausch, é sobre uma coreógrafa alemã que fez grandes revoluções. Né, Exatamente. E claro que eu olho também para essa questão das coreografias a partir também dessa pesquisa, né? Enfim, afinal de contas, a Pina Bausch, ela mudou toda a percepção, de certa maneira, do que é o movimento, né? Enfim, ou do que é uma coreografia. Para ela, lembrando aquela frase essencial dela, não me interessa como as pessoas se movem, mas por que as pessoas se movem, né? E eu acho que essa Bienal tem muito desse pensamento. Não é tanto sobre o movimento em si, tecnicamente, mas é sobre esses gestos que transformam o cotidiano, que transformam o dia a dia. Vamos pegar já um exemplo da própria Bienal que eu acho legal a gente exemplificar. Tem um trabalho da fotógrafa Rosa Gauditano, que é muito lindo nessa Bienal, porque é uma série de fotografias que foram encomendadas a ela nos anos 80, de 2 bares na cidade de São Paulo, frequentados majoritariamente por lésbicas. Um é o Ferros Bar, o outro não me lembro agora o nome. E ela registrou durante 2 ou 3 meses, todas as noites, essas mulheres nesse ambiente. E esse trabalho, por ainda ter sido feito na época da ditadura, acabou não sendo publicado e virou um trabalho esquecido. E eu acho muito legal que esses curadores foram, né, nos arquivos da Rosa, localizaram essa pesquisa e trazem essas imagens que, para a gente, né, que está acostumado dentro do sistema da arte a ver, sei lá, Nan Goldin, por exemplo, elas não são necessariamente uma novidade. Mas pensar que uma fotógrafa brasileira, nos anos 80, ficou 3 meses fazendo uma pesquisa num lugar de liberdade, que era um bar, né, dessas mulheres, é muito legal ver isso na Bienal, né? E a maneira como isso está colocado lá na cenografia lembra um pouco esse ambiente mais noturno, né? Não é um ambiente frio, ele está cheio de espelhos. Então, enfim, eles também colocaram essas imagens num contexto que é favorável a elas, né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque está falando de uma atitude, né, que hoje a gente chama de LGBTQIA+, sei lá se eu falei todas as letras que fazem parte, né, mas que estão dentro da Bienal de uma maneira muito discreta também, ou seja, não é um manifesto a favor ou contra, enfim, mas é uma afirmação de um gesto de uma fotógrafa que registrou essas mulheres num certo período e que esse trabalho, inclusive, foi censurado, né? E que hoje não seria mais. Então, eu acho que essa Bienal ela é muito cheia de gestos que mostram isso, sabe? Atitudes, por exemplo, né? Existe uma pintura muito linda do Sidney Amaral, que também está na Bienal, né? Lembrando que o Sidney morreu razoavelmente recentemente, um pintor negro brasileiro, onde ele se autorretratou num quadro muito escurecido, e desse quadro escurecido, né, bem preto mesmo, saía a parte central da Bienal, e ele estava colocado, se autorretratando num canto dessa tela, e o nome da tela é O Estrangeiro, onde ele, portanto, como artista, se via como um estrangeiro, né, dentro desse contexto da Bienal de São Paulo. E é muito legal que esta obra esteja nesta Bienal, né? Ou seja, reforçando, não é só a única obra do Sidney, tem várias, mas esse caráter de gestos que apontavam para uma certa questão, né? Ou seja, do preconceito da Bienal, do não pertencimento de negros na própria mostra, e de como agora existe uma afirmação, uma busca de reparação em relação a essa presença. E eu acho que nisso a Bienal é muito legal, porque é uma maneira também muito discreta, né? Não, como eu falei, não é uma revolução, não está lá, mas está apontando discretamente muitas formas bacanas dessa forma de reparação mesmo. Uhum.
Eu posso falar, Pri? Eu sei que Claro. você está com alguma pergunta. Não. E o que me chamou a atenção foi a presença também de alguns convidados na Bienal, como, por exemplo, essa conversa da Grada Quilomba com a Saidiya Hartman, né? E quando a gente pensa nessa coisa das impossibilidades e das possibilidades, eu achei muito interessante a Saidiya Hartman vir, porque ela tem os livros dela recentemente começaram a ser publicados, traduzidos em português, e ela trabalha com essa ideia de fabulação no sentido mais político do termo, que é essa ideia de como você dá visibilidade para mundos que supostamente não eram para existir e que, naturalmente, para ela isso está muito ligado à questão afrodiaspórica. Né? Um dos livros dela que foi traduzido foi O Perder a Mãe, que é quando ela vai a primeira vez para o continente africano, ela, uma mulher negra, professora, com uma bolsa da Fulbright, e aí ela chega lá e descobre que a primeira palavra que ela ouve é estrangeira. Então, essa questão da estrangeiridade e da possibilidade de você criar ficções, que é o que ela tem feito, né? Pesquisado arquivos, principalmente de mulheres negras desaparecidas durante o processo da escravidão, e aí recontar essas histórias de uma forma fabulatória, usando a fabulação como uma experiência de resistência. E a Grada tem, além de escrever livros, ela tem trabalhado muito com essas palestras performance também. Então, eu acho que tem uma coisa interessante ali na Bienal, que já faz alguns anos que tem a presença da performance lá, né? Vários artistas que não são só das artes visuais, mas que trabalham também com essas outras narrativas e essa presença corporal. E eu acho que isso ajuda também a desestabilizar um pouco até essa arquitetura, como você falou, do lugar. Né? Como é que você tem pensado essa atuação lá, dessas conversas, das performances, desses outros eventos que vão acontecendo lá? Eu acho, Cris, ótimo, né, essa questão, porque ela mostra que isso já, de certa maneira, faz parte do campo das artes há um certo tempo, desde que a Catherine Davy foi a curadora da Documenta, em 97, em Kassel, que ela fez uma programação diária, né? A Documenta dura 100 anos, 100 anos é ótimo, né? 100 anos é boa. 100 dias nessa cidade alemã, e em cada um dos dias ela fazia algumas conversas. Né? E desde então, essas grandes mostras, várias delas, passaram a utilizar não só da questão da visualidade, mas da reflexão também como uma plataforma de pensamento, né? de reflexão sobre as artes. Quando a Lisette, por exemplo, foi a curadora, em 2006, ela fez vários seminários também na Bienal, então havia essas conversas. Né? Eu acho que nesta edição agora é muito bonito porque a gente, logo que entra, já vai ter um espaço de um artista, que eu não vou me lembrar aqui o nome nesse momento, mas depois eu posso olhar, que é uma arena de conversas, e onde várias dessas discussões vão acontecer ao longo da própria Bienal. Nesse final de semana passado, uma pensadora da ilha de Réunion, chamada Françoise Verger, que está no Brasil para lançar um livro muito legal, que se chama Decolonizar o Museu, fez uma fala lá também, né, sobre exatamente esse tipo de pensamento decolonizador, né, da necessidade de desestabilizar as estruturas dessas instituições patriarcais. Né, ela tem esse livro é muito interessante. Então, eu acho que as bienais, elas perceberam que a visualidade não dá conta mais, né, do que a gente denomina como arte contemporânea. Isso, claro, também tem a ver com a tradição da própria arte contemporânea. Né? Nos anos 60, 70 do século passado, muitos foram os artistas que não tinham obras para se colocar na parede, que eram ações. Mesmo na Bienal da Sheila Lerner, em 85, isso eu não me lembro, infelizmente, porque não vi, senão me lembraria, mas a Marina Abramovic teve fazendo performance com o Lai. Né? Então, já faz parte da história da própria Bienal essa multiplicação, digamos assim, de ações dentro do lugar. É claro que quando a gente tem uma Bienal que é curada pela Grada Quilomba, que tem, como você falou, né, essa perspectiva de muitos trabalhos que são orais, realmente, até porque, né, vamos pensar, a tradição afrodiaspórica, ela é muito oral.
né? Os objetos que são criados, em geral, pelas culturas ancestrais, eles não são objetos de decoração ou objetos estéticos fora da vida. São objetos ritualísticos, são objetos... Então, eu acho que existe uma busca também de se recuperar dentro, né, tanto do trabalho da própria Grada como no trabalho que ela propõe aqui na Bienal, que a gente, né, por exemplo, existe um trabalho muito legal de um grupo também lésbico de Buenos Aires, que são registros fotográficos de várias mulheres lá, que isso também não fazia parte do campo da arte, digamos assim, né? Essa questão é importante. São arquivos que fazem parte da Bienal, porque documentavam, porque são formas de afirmação, de identidade, de compartilhamento, solidariedade, enfim, vários nomes, e que aí, hoje em dia, a arte, ela, muito generosamente, digamos assim, incorpora para ela como manifestos, né? Então, eu acho que isso dentro da Bienal tem muitos trabalhos que são nessa linha. Eu acho que você troca numa questão, né, aí com a pergunta da Cris, essa aproximação da arte com a realidade social, né? Quer dizer, eu acho que durante muito tempo a arte ficou dentro de uma caixa eurocêntrica, estetizante, né? Um pouco aí não só com o campo das artes visuais, e um pouco que tem se falado em decolonizar, né? O campo das artes também passa por esse lugar, não só de mistura de linguagens, mas de também trabalhar dentro dessa vertente onde a produção cultural, para além dessa visão estética europeia, né, possa ser incorporada também nesses espaços. E aí eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, me vem um pouco na cabeça, por exemplo, desde o trabalho Frente 3 de Fevereiro, que vai trabalhar com arquivos antirracistas, né, que tem ali a figura, né, do Daniel Lima como um dos integrantes, né, onde ele resgata ali algumas questões do arquivo da própria Frente 3 de Fevereiro, né, mas também um trabalho como, por exemplo, o espaço aberto para o Movimento Sem Teto do Centro, que está ali, né, e que tem um papel importante aí na luta pela moradia, o direito à moradia, né, e que tem espaços também do campo da arte, mas que você falasse um pouco também desse espaço que se abre para produções que não são exatamente estéticas, nesse sentido hegemônico que é pensado, e que se abrem para essa realidade social. Sim. Não, é muito legal, porque a própria Grada, ela era professora na Humboldt Universität, que é onde eu fiz a minha pesquisa sobre a Pina Bausch, em Berlim. A gente estava lá na mesma época, mas em lugares diferentes, então não a conheci nessa época, mas depois ela virou professora da Humboldt, e ela disse que chegou um momento que ela percebeu que ela tinha mais liberdade no campo da arte do que da academia. Porque a academia, especialmente a alemã, né, a gente está falando da PUC, que é muito diferente, pessoal, mas, não, é verdade, a Humboldt é cheia de bustos de homens brancos, né, porque os grandes filósofos e os grandes, em geral, são homens brancos, não me lembro de nenhuma mulher que tenha um busto lá. E a própria Grada falava, repara como a academia tira o corpo das pessoas, né? Ou seja, ela expõe essas pessoas sem, né, a sua corporeidade, são só as cabeças praticamente, né? Ou seja, apontando justamente para esse excesso de racionalismo. Então ela faz um movimento, que é um pouco esse que você está falando, de ir para um lugar, que é o campo da arte atualmente, onde essas reflexões todas têm mais liberdade. Então, essa aproximação do MTST, por exemplo, né, a gente tem a ocupação 9 de julho, tem a Galeria Reocupa, quer dizer, que é um espaço muito legal, porque é uma ocupação, é um trabalho político, social, mas que eles percebem a importância de que, para ter legitimidade, eles fizeram uma parceria, digamos assim, com uma série de artistas. Nesse momento são mais de 120 artistas que estão lá, então é mais gente que a Bienal, que estão legitimando esse lugar, porque eles sabem que o campo da arte tem uma repercussão muito grande, né? Então, eu acho o Daniel Lima a mesma coisa, né? A Frente 3 de Fevereiro, quando eles abriam aqueles cartazes imensos nos estádios, né, onde estão os negros, e que era uma ação político-social, né, militante,
essas imagens acabaram participando de inúmeras mostras, porque elas, claro, alcançavam a primeira capa dos jornais, elas tinham uma certa repercussão, mas a durabilidade delas e o lugar onde elas foram melhor compreendidas foi no campo da arte, né? Então, eu acho que é interessante a gente estar fazendo esse debate também a partir do Departamento de Arte, porque a arte hoje é um espaço de reflexão que vai muito além desse esteticismo que, né, é o que tradicionalmente se fala. E nessa Bienal isso fica muito patente, né? Ou seja, são esses grupos, né? Tem um arquivo fotográfico também da Bahia, de Salvador, de um grupo de negros, que são registros de décadas do movimento negro lá, que a gente não tem a menor conhecimento aqui no Sul. E é muito legal que isso esteja na Bienal. E está muito bem colocado, assim como está também de acampamentos da Palestina. Enfim, existem essa relação entre a política, o social e a arte, hoje em dia, ela é muito porosa, né? Eu acho que vira um campo de visibilidade, né? Porque essa questão da reparação é muito delicada, né? Acho que a própria presença da Denise Ferreira da Silva também, que escreveu aquele livro A Dívida Impagável, né? Porque, na verdade, não é possível fazer uma reparação. São muitos séculos de injustiça, mas abrem-se esses campos de visibilidade onde aí o questionamento, naquele momento, pelo menos, pode ser mais efetivo, mesmo quando as ações acontecem fora desse campo de uma maneira mais contínua, né, mais persistente. Então, eu acho que esse tensionamento também é interessante, né? Você não acha que tem uma questão aí? Não, sem dúvida, e eu acho que este é um começo, né? A gente está vendo aqui essa reparação, de fato, ela é pequena, e nesse livro da Françoise Verger, ela fala muito disso, ou seja, não adianta só você colocar artistas negros numa exposição e os artistas e os funcionários negros continuarem sendo só aqueles que fazem a limpeza, que servem o café, você não ter curadores negros, você não ter na direção pessoas racializadas, você não ter nos conselhos, né? Ou seja, olha o conselho da Bienal, quantos negros tem? A minha pesquisa, que é sobre a Bienal, a relação da Bienal com a elite de São Paulo, para mim ficou muito claro isso, ou seja, é uma história de apartheid, basicamente, né? Você não tem lá nenhuma relação com a cidade, é uma elite realmente que de vez em quando faz algumas concessões. Mas eu acho que esse debate ele é importante porque ele dá início a isso, né? Então a gente viu nessa mesma Bienal agora movimentos questionando, bom, mas e quanto que as pessoas estão ganhando, que estão trabalhando lá? É um valor digno? É um valor que pode ser discutido? Então, eu acho que esses tensionamentos são muito importantes e eles não têm retorno, porque as pessoas que estão participando disso não vão querer que, né, a gente volte a ter o mesmo tipo de comportamento de antes. Claro, isso mesmo. Eu queria mudar um pouco o foco, falar um pouco da arquitetura, né? Porque se fala muito no decolonial, e existiu toda uma questão em relação à arquitetura, o design expositivo, mas a arquitetura mesmo da Bienal, feita ali pelo vão, né? E que me surpreendeu particularmente, porque, além de problematizar a arquitetura modernista, mas você vê a sombra das pessoas na arquitetura, quer dizer, é um corpo que te chama para estar dentro, né? A sua sombra está naquele corpo visível ali da arquitetura. Queria que você falasse um pouco da arquitetura, porque eu particularmente achei incrível ali a proposta. Como é que você viu? Eu acho que tem várias questões também aí nesse. Primeiro que é uma arquitetura muito elegante, né? Enfim, a gente tinha eu tinha, mas outras pessoas que eu conversei também tinham uma expectativa de que fosse algo mais. Vamos pensar a exposição da Maria Carolina no Moreira Salles, né? Com paredes muito coloridas, cores mais berrantes, né? Muita coisa acumulada. Era uma estética do acúmulo, digamos assim, que talvez a gente esperava que essa Bienal tivesse um pouco essa cara, digamos assim, né? Outras pessoas também achavam que poderia ser uma Bienal que tivesse uma cara de algo mais próximo do que é um candomblé, enfim,
existiam muitas especulações, né? Eu acho que essa é a verdade, até por conta dessa expectativa, bom, como vai ser com um time diferente do que foi até agora. E eu acho que eles fizeram uma opção muito elegante de fazer uma arquitetura que não criasse esse tipo de impacto de ser algo super revolucionário, mas ao mesmo tempo eu acho que você aponta que tem um caráter revolucionário no sentido de apagar algumas marcas que são típicas do Niemeyer. Então aquele vão central, Exato. ele foi totalmente revisto, né? E ele não a gente não se vê mais de lá. Muitas pessoas não gostam disso, eu acho muito legal. E eles fizeram um circuito diferente também, né? Então você vai para o terceiro. Exato. E depois do terceiro você vê o segundo. Então, e para ver o segundo você tem que sair do prédio. Ou seja, também é um pouco essa ideia de não ficar dentro o tempo inteiro. Apesar que eles usaram um pouco o parque, né? Enfim, a gente sempre vai ter também, a Bienal tem isso, né? A gente sempre pode falar, não fizeram isso, não fizeram aquilo, porque várias outras edições fizeram isso muito bem, de ocupar o parque. O parque é um espaço muito legal, né? Então, mas, enfim, são 30 mil metros, né? Então, também, ao mesmo tempo, é muito difícil você ocupar 30 mil metros e mais ainda, sei lá, o prédio. Mas eu acho que é uma arquitetura, é uma cenografia também muito contida, no sentido de que vamos potencializar cada um dos trabalhos, né? E eu acho que isso está lá muito claramente. E, nesse sentido, voltando um pouco à questão das coreografias, né, tem muito trabalho sobre dança, sobre movimento, né, que eu acho muito legal. Então, você tem artistas da dança, a Maya Deren, por exemplo, né, que é uma bailarina, dançarina, arquiteta, enfim, que tem um trabalho muito vanguardista, digamos assim, que está logo no começo, mas a gente também tem indígenas, né, que também trabalham com o corpo, ou seja, é muito legal porque tem uma preocupação. Tem uma coisa que a Pina também falava, que eu acho muito legal, que assim, chega uma hora que quando você não tem mais o que você falar, você se movimenta, você dança, né? Ou seja, do movimento como algo que vai além da razão até, no fim das contas, né? E eu acho que isso está muito presente dentro dessa Bienal. Você tem espaços, inclusive, que você só tem coisas se movendo, né? Tem uma dupla de Salvador, que tem um trabalho que são cortinas que estão se movendo lá. E são muito lindas também, né? Então, o movimento é muito presente dentro dessa Bienal. E desestabiliza um pouco os limites entre as linguagens também, né? A Maya Deren mesmo é uma que também transitava cinema, um monte de coisa. Então, eu acho que tem uma questão interessante, porque é isso que você falou, mesmo que seja para além da linguagem verbal de um discurso, isso não significa que através do movimento não tem uma proposição crítica. Exatamente. Né? Então, acho que funciona. E essa mudança de espaço é uma mudança também, um convite para mudar a perspectiva, né? A perspectiva, o ângulo de visão e de questionamento, né? Então, estamos quase acabando, gente. Olha só, passa rápido. 40 minutos. Será que o público não gostaria Alguém quer fazer alguma uma pergunta? Aproveitar aqui, o Fábio? Depois a gente vai ter que organizar no próximo encontro para a gente acessar perguntas do YouTube. Isso é legal. A gente, como estamos na primeira vez aqui, a gente não fez isso. Mas, Fábio, só para finalizar, qual foi o trabalho que você gostou mais? Aquela pergunta que não quer calar. Não, tem uma sessão que te pegou, assim. Tem uma sessão que eu gosto muito. Ai, gente, o duro da gente, quando a gente já está com uma certa idade, o HD fica lotado e aí a gente já não se lembra mais. Vai esquecendo os nomes dos todos. Nomes, né? Mas é verdade. Mas tem uma ordem ali. No segundo andar, ou no terceiro, mas enfim, que tem um quadro do século XVII, que é uma monja retratada como homem. E ao lado desse trabalho tem um vídeo atual que foi feito numa exposição na Espanha de uma dupla, deixa eu ver se eu acho aqui, mas que a curadoria, inclusive, foi do Paul Preciado, né? um professor trans também, uma pessoa fantástica, e que é um trabalho de uma dupla espanhola que faz um super questionamento exatamente sobre a questão da representação, né? Como que uma freira no século XVII se
deixou retratar como homem, porque na verdade ela tinha atitudes masculinas, depois ela veio para a América, e aqui tinha atitudes masculinas também, então, enfim, uma espécie de trans antes do tempo, né? E que esse trabalho são várias vozes de várias pessoas trans falando, enfim, criativamente sobre essa pintura que está lá. Então eu acho isso muito legal, porque, claro, ela mimetiza essa exposição que existiu na Espanha. Eu fico falando e eu não consigo lembrar, mas deixa eu ver aqui. E ao lado dela tem também uma outra documentação que é muito legal do que seria a primeira trans escravizada brasileira. Então é uma sequência de histórias que são essas histórias contra-hegemônicas, né, revolucionárias no seu tempo, e que estão lá de uma maneira muito discreta, que são muito simples. O vídeo é maravilhoso, é muito bem feito, ele deve ter, sei lá, meia hora. A Bienal tem isso, né? A gente precisa ir várias vezes para poder, né, assistir esses vídeos, né? Não dá para a gente ver sempre, mas tem a cozinha do MTST que é muito legal e que vale muito a pena ir lá comer e depois, né, ver esse trabalho. Eu fico falando aqui e eu não... achei. Cabelo e Carceler. Essa é a dupla, eles estão no andar azul, que tem esse vídeo e que trata exatamente dessa história dessa monja. Deixa eu pegar a página certinha aqui, porque... muito bom. Não sei se vocês viram. Não poderíamos ter começado melhor, hein, Fábio Cipriano? Né, Cris? Pois é, eu achei. Não, enfim, fica a dica aí. Eu acho que olha, o trabalho se chama Uma Voz para Erauso, um epílogo para um tempo trans. Então, esse trabalho foi feito em 2021 e 2022, e Erauso seria o nome dessa monja espanhola aí que é retratada como um homem. Então, é um trabalho muito legal, recomendo muito. Muito bom. Então, obrigada, Fábio. Um prazer estar foi com você ótimo. Aqui, né? Pri também. Foi maravilhoso. Muito obrigada. A gente está todos. prevendo para o dia 8 de novembro o segundo encontro, mas ainda vamos confirmar, tá bom? Então, obrigada a vocês também que vieram. E quem não pôde assistir ao vivo, faça propaganda para todo mundo assistir no YouTube. Vai ser uma muito salva legal. de palmas pro Palmas Fábio. para Fábio. Obrigada, gente. Obrigada.